Boa tarde, pessoal. Nós estamos começando a última palestra dessa semana. Deveria ser a última palestra do curso, mas como vocês sabem que na quarta-feira nós tivemos problema, na semana que vem nós vamos realizar mais uma, que era a palestra do Anderson na quarta-feira passada. Então, hoje nós teremos aqui mais um assunto muito importante para nós conversarmos. Nós estamos com a doutora Silvana do Monte. Ela vai falar para a gente sobre legislação sobre adoção, suas alterações e suas implicações para o cenário adotivo atual. Em nome do grupo de apoio à adoção, o Anderson entrou um pouquinho antes, fez um agradecimento, mas agora eu já faço em nome do grupo de apoio à adoção Ecumene mais um agradecimento, doutora Silvana. E agradeço também em nome da Escola do Legislativo da Câmara Municipal de Divinópolis. Passo a palavra para a senhora para poder fazer a sua apresentação e peço ao pessoal que está no chat para já ir deixando seus comentários, suas perguntas para a gente fazer no final. Muito boa palestra. Agradeço bastante o convite para estar na casa de todos, né? Um prazer enorme, e principalmente com tantas parcerias como na Câmara Municipal, a Escola do Legislativo, né? Isso é muito bom. Importantíssimo, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais está apoiando essa iniciativa, a OAB Minas Gerais, o Ministério Público de Minas Gerais, a Câmara Municipal de Divinópolis, o MNA, Movimento Nacional de Adoção, e todos os que fazem parte dessa rede adotiva de carinho, de amor, né? Então, vamos lá falar sobre a legislação sobre adoção, suas alterações, suas implicações para o cenário adotivo atual. Então, importante que a gente inicie a nossa fala falando que a lei que rege a adoção no Brasil é o Estatuto da Criança e do Adolescente, a Lei 8069 de 1990. Completou 31 anos agora, dia 13 de julho, né? E ainda é considerado uma lei nova, por incrível que pareça, né? E no ECA, né, a gente chama de ECA, sempre chamou, já tem as inovações, ou seja, a Lei 12.010 de 2009, conhecida como a Lei da Adoção, né, que na realidade é a Lei da Convivência Familiar e não da adoção, e a Lei 13.509 de 2017, que é a mais recente, conhecida popularmente como a Lei dos Prazos, né? Os prazos, alguns já eram fixados, mas outros eram abertos, né? E por conta disso, a 13.509 veio a delimitar os prazos onde corre o processo de adoção, habilitação, etc. Dentre as alterações, a gente pode pontuar o seguinte: tempo do acolhimento. Acolhimento antigo abrigo. Acredito que vocês saibam do que se trata. Hoje a gente fala em acolhimento familiar, que é a FACO, Família Acolhedora, ou acolhimento institucional, que é o acolhimento nas instituições de acolhimento, ou seja, nos antigos abrigos, né? Anteriormente, o prazo máximo do acolhimento era de 24 meses, 2 anos. A partir da Lei 13.509 de 2017, passou, deixa eu colocar aqui o meu cronômetro, passou a ser de 18 meses. Ou seja, as crianças e adolescentes podem ficar acolhidas por até 18 meses. O estágio de... Aliás, busca pela família extensa. O que é a família extensa? Gente, a família extensa é aquela família que sai do núcleo familiar básico de pai e mãe, que é a família natural. A família extensa é formada por parentes com os quais a criança ou adolescente tenha laços de afetividade ou afinidade, né? Então, esse prazo para busca pela família extensa é de 90 dias, podendo ser prorrogável por mais 90 dias. Até porque criança, a gente não perde, a gente não esquece, né? Muito menos esquece no abrigo. Estágio de convivência nacional. Todo mundo sabe o que é estágio de convivência? É aquele período onde você está no namoro com o seu filho, com a sua filha, né? Aí, depois do estágio de convivência, já começa a guarda para fins de adoção. Então, o prazo máximo é de 90 dias, prorrogável por 90 dias. Estágio de convivência internacional, que era no mínimo de 15, agora passou mínimo de 30, que podendo ser prorrogado por mais 30, tá? A conclusão da ação de adoção. Anteriormente, a gente não tinha prazo, tá?
A adoção poderia demorar 2, 3, 4, 5, 6, 10 anos. Eu tenho efetivamente processos que duram há 10 anos e ainda não terminaram. Agora, o processo tem o prazo de 120 dias, prorrogável por mais 120 dias, se necessário, e por decisão devidamente fundamentada pelo juiz. Ou seja, a Vara da Infância e da Juventude está lá com o processo já há 120 dias, está faltando alguma diligência, então o juiz precisa fundamentar porque esse processo de adoção será postergado, né, prorrogado por mais 120 dias. Aí ele tem que informar que não realizou a diligência ou que não foi possível ainda realizar o estudo, ou alguma coisa importante e fundamental que determine a prorrogação do processo. O prazo para o Ministério Público ajuizar a ação de destituição do poder familiar, que era de 30 dias, passou para 15 dias. Até, gente, porque criança tem pressa, a infância passa num piscar de olhos, e o artigo 227 da Constituição Federal determina que criança e adolescente são os únicos sujeitos de direitos aos quais... Ai, caiu, gente? Perdão. Aos quais são conferidas a prioridade absoluta, e inclusive a prioridade absoluta em termos de processo, né? Prazo em dobro. Antigamente todos tinham, agora só a Defensoria Pública tem, e nós entendemos que o prazo em dobro para a Defensoria Pública deve ser repensado, principalmente agora que nós todos trabalhamos com o processo eletrônico. Então, não há qualquer razão para a Defensoria Pública ter o prazo em dobro, assim como o Ministério Público não tem prazo em dobro, como a Fazenda Pública não tem prazo em dobro. Então, acabar com o prazo em dobro em atendimento ao superior interesse da criança e na sua prioridade absoluta, né? O prazo do processo de destituição e suspensão, ou suspensão do poder familiar, né, com suspensão do poder familiar, é de 120 dias, continua de 120 dias, sem prorrogação, tá? Anteriormente já não era prorrogável e agora continua sem ser prorrogável. Consentimento da mãe e direito de retratação. Anteriormente era até a data da sentença e agora depois de 10 dias após a data da sentença, tá? Teve a sentença principalmente em entrega direta, quando a mãe biológica entrega seu filho para adoção à Vara da Infância e da Juventude e aquela criança vai para o primeiro da fila. Então, depois da entrega, 10 dias é realizada a audiência, né, de ratificação, e essa mulher tem até 10 dias após a data da sentença de extinção do poder familiar para dizer que se retrata e que gostaria de ter o filho de volta, né? A renovação da habilitação à adoção não tinha prazo e era determinado por cada vara, né, ou por cada tribunal de justiça. Eu vi algumas que concediam a validade de 5 anos, outras concediam de 3 anos e outras concediam de 2 anos. Atualmente, de acordo com a lei, é mínimo trienalmente. E como é que você conta esse período trienal? É a data da sentença. Então, sentença de habilitação foi 30 de julho, hoje, né, de 2021. 30 de julho de 2022, 1 ano, 23, 2 anos, 24, 3 anos. Então, o ideal é que no início de junho você requeira o desarquivamento do seu processo de habilitação e peça, então, a renovação da sua habilitação, caso não tenha, obviamente, sido chamado, né? Se foi chamado e não quiser mais uma nova adoção, não precisa fazer a renovação. O prazo para a conclusão da habilitação à adoção, que não tinha prazo, agora é de 120 dias, podendo ser prorrogável por 120 dias. E eu tenho verificado, né, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, que é um pouco diferente do ritmo de Minas Gerais,
que os prazos nunca são cumpridos em termos de 120 dias. Sempre são acrescidos de mais algum tempo, chegando aos 240 dias. Eu acredito que nós estamos vivendo, né, um tempo atípico, né, esse tempo de pandemia, onde só há a utilização, né, o trabalho de 25% da capacidade dos fóruns, né? Então, por conta disso, os processos estão demorando, mas não estão ultrapassando o período legal de 240 dias. Aqui no Rio de Janeiro, a partir da próxima segunda-feira, nós voltaremos ao atendimento presencial normal no Tribunal de Justiça. Então, acredito que os prazos, então, serão cumpridos com maior facilidade, né? As novidades que foram incluídas no direito material, né? No aspecto de direito material. Expressa a previsão dos grupos de apoio, aproximando habilitados e habilitandos das crianças e adolescentes acolhidas, o ECA, artigo 97C, parágrafo 2º. Aí eu gostaria de pontuar com a experiência que nós temos aqui no Rio de Janeiro. Quem tiver interesse da Escola da Magistratura ou do Ministério Público de verificar esse projeto, está em Boas Práticas, no portal da Infância do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, e se chama Abrigo de Portas Abertas. O que é que significa isso? Uma vez ao mês, até março de 2020, nós montávamos um grupo com até 20 habilitandos ou habilitados em fase de renovação, e juntamente com os voluntários dos grupos de apoio à adoção, nós fazíamos visitas previamente agendadas aos abrigos, um abrigo por mês. Abrigos esses de crianças a partir dos 6 anos, grupo de irmãos, adolescentes, crianças com deficiência. Para abrigo de bebê é impossível a visitação, até porque não é necessário fazer estímulo para se adotar bebê. Então, nós passamos uma vez por mês, 3 horas num desses abrigos, onde nós levamos lanche, salada de fruta, refrigerante, a depender do que a nutricionista nos permite. Nós fazemos uma grande mesa de café da manhã. Cada pessoa serve uma criança, senta, conversa, bate papo, depois a gente vai jogar bola, os homens geralmente jogam futebol com os meninos, as mulheres jogam vôlei com as meninas, ou vice-versa, que não tem essa questão de gênero, né, para as brincadeiras, ou leitura com os menores, joguinhos, né, pular corda, bambolê. Em nenhum momento a gente fala sobre adoção. Inclusive, nesses 7 anos que a gente realiza o projeto, as crianças jamais souberam que nós somos um grupo de apoio à adoção que leva habilitados. Muito pelo contrário. Eles acham que a gente é do grupo de animação, né? E estão, inclusive, sentindo falta da gente nesse período. Então, por que a gente faz isso? No final, a gente conversa, sobre cidadania, né? Informando o porquê da necessidade de preservação do meio ambiente, por que plantar, né? Por que não jogar lixo na rua, por que despoluir os mares, né? A gente conversa sobre profissões, estudo, né? E a gente não fala sobre adoção justamente para não gerar uma falsa expectativa, tanto por parte da criança, principalmente, como por parte do adulto. Na realidade, o que a gente busca é que quem está se habilitando tenha o conhecimento, a vivência com a criança real, que não é a criança idealizada, né? Então, esse é um trabalho que começou na 3ª Vara da Infância e Juventude do Idoso, aqui da comarca da capital do estado do Rio de Janeiro, e hoje nós realizamos também com a 1ª Vara e com a 2ª, mas paralisado por conta da pandemia do Covid-19, né? Inclusão dos grupos de apoio à adoção na preparação dos habilitados, ECA, artigo 197C, parágrafo 1º, que é justamente o que nós estamos realizando hoje, né? Os grupos de apoio à adoção, eles realizam a reflexão, né, das pessoas que estão se habilitando à adoção ou renovando a habilitação. Aqui no Rio de Janeiro nós temos convênio, né, termo de cooperação técnica com as varas para que a gente possa fazer essas reuniões mensais. Então, a vara, a 1ª e a 2ª, elas têm a exigência de 4 reuniões e a
terceira vara tem a exigência de 5 reuniões e de uma visitação obrigatória a um dos abrigos da terceira vara, né? Suspenso nesse momento a visitação. Né? Dispensa de nova habilitação em caso de nova adoção. Institui a renovação a cada 3 meses, a 3 anos, desculpa. Ou seja, você não precisa entrar com todo o processo de habilitação novamente. Agora, só é pedir a renovação da habilitação e aí juntar os documentos que o juízo da comarca solicitar, né? Direito da mãe ao sigilo sobre o nascimento da criança, artigo 196, desculpa, artigo 19A, parágrafo 5º. O que é que acontece, gente? A genitora que desejar entregar seu filho em adoção, ela pode fazer isso diretamente à vara da infância e da juventude, declarando que quer que essa entrega seja em sigilo. O que é que significa isso? Ninguém da família será procurado. Nem o pai dela, nem a mãe dela, nem a irmã, nem ninguém. É o sigilo. Isso é o empoderamento da mulher sobre seu próprio corpo. Ela deseja fazer a entrega. Ela entende que o melhor para aquela criança é que ela vá para uma família adotiva. Então, esse é um procedimento que foi dado à mulher o direito dela fazer essa entrega em sigilo. Caso essa criança tenha um pai, o pai também fará a entrega em sigilo juntamente com essa mulher, ok? A lei da primeira infância, que é a lei 13.257/2016, pouco falada, mas muito pouco falada no mundo adotivo, é importante de ser tratada principalmente no estado de Minas Gerais, né? O artigo 19 do Estatuto da Criança e do Adolescente, anteriormente a essa lei 13.257/2016, que é o marco da primeira infância, dizia o seguinte: toda criança ou adolescente tem direito a ser criada e educada no seio de sua família e, excepcionalmente, em família substituta, assegurada a convivência familiar e comunitária em ambiente livre da presença de pessoas dependentes de substâncias entorpecentes. Lamentavelmente, sem que nós, militantes da causa da adoção, defensores da criança e do adolescente, soubéssemos, essa lei, que era propalada e propagada como lei da primeira infância, alterou o ECA, retirando justamente essa parte vermelha, em ambiente livre da presença de pessoas dependentes de substâncias entorpecentes. E ficou: é direito da criança e do adolescente ser criado e educado no seio de sua família, excepcionalmente em família substituta, assegurada a convivência familiar e comunitária em ambiente que garante seu desenvolvimento integral. O que significa que crianças e adolescentes podem viver em ambiente com a presença de dependentes de substâncias entorpecentes, inclusive com o objetivo de venda, né, de tráfico. Então, gente, esse artigo foi alterado sem pensar na infância. E tudo que a gente precisa entender é que a prioridade absoluta é apenas de crianças e adolescentes. Não é para adultos. Então, a alteração desse artigo privilegiou adultos que, inclusive, utilizam substâncias entorpecentes. Isso, para mim, foi o maior dos absurdos que pôde acontecer. Então, a gente volta aqui para a entrega legal, tá? Que são garantidos a livre manifestação de vontade dos detentores do poder familiar e o direito ao sigilo das suas informações, que também está no artigo 166. O 19A nós já falamos, que é o artigo 5º, após o parágrafo 5º, que é após o nascimento da criança, a vontade da mãe ou de ambos os genitores, se houver pai registral ou pai indicado, deve ser manifestado na audiência que se refere ao parágrafo 1º do artigo 166 desta lei. Então, entregar para a adoção é cuidar, é amar. Isso é importante. Eu entendo que a Câmara Municipal de Divinópolis deve fazer anúncios com relação a isso, porque o que a gente vê é criança abandonada, criança jogada na lixeira, criança amarrada em saco plástico que morre por asfixia. Recentemente teve uma criança que foi queimada pela mãe, né, e acharam porque o cachorro saiu puxando o saco com a criança queimada, ainda com coto umbilical. Então é preciso que a mulher se sinta protegida para fazer essa entrega. Os hospitais, todos eles, precisam parar de criminalizar a mulher que faz a entrega.
o que é que acontece? Você vai entregar mesmo? Você tem certeza? Filho não se dá, filho não se entrega. Então, com isso, cria uma espécie de vergonha nessas genitoras que terminam largando as crianças por aí. Então, o ideal, gente, é que seja conscientizado a entrega legal. Igrejas são parceiras para isso. As igrejas podem colocar em suas pregações que, olha, sobre a entrega legal, funciona dessa forma. Igreja de qualquer religião, católica, evangélica, centros espíritas, não tem importância. Tá? O que é importante é passar o conhecimento. E é por isso que eu falo que o legislativo pode muito bem fazer essa campanha de entrega legal. Tá aqui no CNJ, não é invenção de ninguém. Copia do CNJ, pede autorização e faz uma campanha em todos os hospitais, em todas as escolas. Adolescente grávida que quer entregar a criança, que esconde a gravidez. Gente, a gente precisa empoderar a mulher. Você quer falar alguma coisa? Não, eu coloquei só porque eu estou coletando aqui as sugestões, vou encaminhar para as comissões lá da Câmara. Nós também da Escola do Legislativo já estamos buscando conteúdo nesse sentido. Inclusive, a gente teve um curso em maio sobre adoção, junto com o grupo de apoio ao Ecumene, já teve questão da entrega, mas realmente esse trabalho de levar a informação diretamente na pessoa é extremamente importante. Eu já estou tomando as minhas notas aqui para poder dar andamento a isso lá dentro. Aqui no estado do Rio de Janeiro tem uma lei estadual específica para os hospitais estaduais. É que todo hospital estadual, quando tiver conhecimento de que a parturiente deseja entregar a criança, deve encaminhá-la imediatamente à Vara da Infância e da Juventude e fazer o comunicado por ofício. Então, eu entendo que isso tem que ser na esfera federal, estadual e municipal. E a gente tem que incluir as escolas, principalmente agora nesse período pós-pandêmico, né? Porque a gestação na adolescência e na juventude é uma realidade no Brasil. E a gente precisa receber essas crianças para que essas outras crianças tenham a possibilidade de manter o seu desenvolvimento acadêmico. Então, é muito importante que a gente tenha esse olhar, né? Aí a gente vai passar, gente, para o panorama do SNA, né? Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento, do Conselho Nacional de Justiça. Nós, ontem, né, 29/7, tínhamos 4.330 crianças e adolescentes disponíveis para adoção, já com o poder do familiar destituído ou órfãos, né? Porque agora a gente fala de um outro lugar. A gente fala do lugar da orfandade também. A cada 5 minutos, uma criança ou adolescente fica órfã no Brasil pelo Covid. Então, é importante que a gente mude a nossa forma de olhar o acolhimento. Anteriormente, o nosso acolhimento institucional era todo baseado em maus tratos, negligência, abandono. Atualmente, nós temos o forte impacto do Covid-19 na orfandade das crianças brasileiras e que está pouco sendo observado pelo Brasil. Brasil, que eu falo, Estado com E maiúsculo, infelizmente, né? Total de crianças e adolescentes acolhidas, 29.421 em 29/7/2021. Veja a diferença entre a quantidade de crianças disponibilizadas para adoção e a quantidade de crianças acolhidas. Total de habilitados na data de ontem, 32.749 em nível nacional. Então, a gente tem o seguinte panorama: acolhidos, cerca de 30.000, disponíveis, cerca de 5.000, no limbo jurídico, cerca de 25.000 crianças e adolescentes. O que é que significa esse limbo jurídico? Nem retornam para a família natural, ou seja, nem são reinseridos na família de origem, nem vão para a família adotiva, porque o procedimento de destituição do poder familiar ainda não ocorreu. E qual é o futuro deles? A maioridade, aos 18 anos. E aí vocês podem me perguntar, ok, fez 18 anos, né? Então, e agora? E agora vai para a rua, gente. Vai para a rua
como diziam antigamente lá no Nordeste, que era onde eu nasci, sem eira nem beira. Sem educação, vocês mais do que ninguém sabem o que está acontecendo com a educação agora, né? As crianças e adolescentes, principalmente os de baixa renda, de periferia, negros, pretos e pardos, estão sem aula porque não têm acesso à internet, porque não têm acesso ao smartphone, muito menos ao iPad ou um laptop. Então, a gente vive num país de exclusão digital, né? E recentemente foi reprovada a lei de inclusão desses jovens e crianças na questão da divulgação da informática. Então, o futuro é o não futuro. É a jogada desses jovens, 18 anos, na maioridade, sem o ensino médio, sem possibilidade de fazer um Enem, sem profissionalização, escolas técnicas também não estão funcionando. Então, o que a gente está fazendo com a nossa juventude, gente? Destruindo. A gente já retrocedeu 20 anos em matéria de educação. E o que é que a gente está fazendo com os nossos jovens? Sinceramente, é lamentável, né? E aí a gente vai. O acolhimento institucional, gente, que deveria demorar 18 meses, 1 ano e 6 meses, ele chega a demorar entre 6 e 9 anos no Brasil, e não é invenção de quem trabalha com adoção, não, tá? Só é entrar no relatório da pesquisa feita pela Associação Brasileira de Jurimetria, que se encontra no site do CNJ e que trata sobre o tempo da adoção no Brasil. Associação Brasileira de Jurimetria. Tá lá bonitinho. Então, nós levamos de 6 a 9 anos para a destituição do poder familiar. Então, digamos que seja uma vara, uma comarca, que só coloque a criança para adoção com a destituição do poder familiar transitado e julgado, que era a exigência do CNA, agora pode colocar também no SNA, através da suspensão do poder familiar. Então, digamos que essa criança chegue ao acolhimento aos 5 anos. A criança plenamente adotável. Todo mundo quer uma criança saudável de 5 anos. Mas digamos que ela espere 6 anos para ser destituída do poder familiar. Isso eu estou falando no tempo mínimo, né? 6 anos. Ela estará com 11 anos, será uma pré-adolescente. E com essa dificuldade de colocação dessa criança em família, já aumenta muito. Então, a gente precisa efetivamente mostrar, desmascarar o que está acontecendo no Brasil, que está amputando a possibilidade das crianças terem família. Nós não somos famílias substitutas, não, nós somos famílias. Nós somos aquelas pessoas que acolhem as crianças, amam, cuidam como verdadeiros filhos, que não tiveram em suas famílias de origem amor, cuidado, carinho, por essas famílias não terem exercido a parentalidade responsável, que é a obrigação delas. Então, tem que parar de dizer que nós somos substitutos, tem que parar de dizer que nós somos a exceção da exceção. A convivência familiar é regra, seja ela na família natural ou seja ela na família substituta. Nós tivemos aqui no Brasil vários casos emblemáticos, né? Tivemos o caso de Serra, no Espírito Santo, o caso Duda, de Minas Gerais, acredito que vocês lembrem, do Fica Duda, que foi uma campanha enorme que a gente fez, né? O caso das 5 crianças de Monte Santo, no interior da Bahia, que foi o caso daqueles 4 casais de São Paulo. O caso Nicolas, o caso Nick, de Coronel Fabriciano, Minas Gerais. João Marcelo, aqui do Rio de Janeiro, o caso Aurora, de Goiás, e Juliano, o caso recente em Minas Gerais, Rafaela, no Rio de Janeiro, o caso das Maria, que está ocorrendo agora em Minas Gerais, da Papa no Pará. Então, esses casos são casos emblemáticos, que é importante que vocês estudem. As pessoas que lidam com a adoção, é importante o que aconteceu nesses processos, o que aconteceu com essas pessoas, né? Quais são as providências para que isso não volte a acontecer? Primeiro, para que o processo não dure 9 anos, que é o caso da Vivi, né? O processo já dura 6 anos e meio.
né? E o meu caso, João Marcelo, aqui no Rio de Janeiro, já dura quase 10 anos. Vamos lá. O que é preciso? Concursos públicos para a contratação de psicólogos e assistentes sociais e ou nomeação de peritos judiciais na forma do artigo 151, parágrafo único do Estatuto da Criança e do Adolescente. Sugestão de incluir as regras da resolução do CNJ número 36 no Estatuto da Criança e do Adolescente. Mais recursos para a infância e juventude, tendo em vista que não há subordinação à lei de responsabilidade fiscal, vez que a prioridade absoluta é constitucional. Isso, gente, para os operadores do direito é fácil, né? Nós temos a pirâmide de Kelsen. Na pirâmide de Kelsen, o ápice, né? Não sei como é que chama, lá em cima, a pontinha da pirâmide, é a Constituição Federal. As leis vêm abaixo, ou seja, a mãe de todas as leis é a Constituição Federal. Então, jamais uma lei que está aqui embaixo, pode ser superior à Constituição Federal. Então, o que se diz, não há condições, porque a lei de responsabilidade civil nos impede, é balela. Isso não existe, tá? Então, providências estruturar o Poder Judiciário. Jamais foi cumprido no Brasil a prioridade absoluta de criança e adolescente com doença crônica ou deficiência. O provimento 36, que foi recentemente alterado a pedido do IBDFAN, Instituto Brasileiro de Direito e Família, que é aí de Minas Gerais, nasceu em Minas Gerais, diz o seguinte, que comarcas com mais de 200 mil habitantes, sem varas com competência exclusiva em criança e adolescente, devem ter uma vara a cada 200 mil habitantes. Uma vara com competência exclusiva. E eu vou explicar. Competência aqui no Rio de Janeiro é criança, adolescente e idoso. Essa competência idoso não pode estar aqui junto, ela tem que ser retirada. A competência tem que ser exclusiva em criança e adolescente. Para cada 200 mil habitantes, um psicólogo, um social e um pedagogo contratado mais uma vez, tem que contratar sim, porque a prioridade absoluta é constitucional, não é subordinada à lei de responsabilidade fiscal. E é indispensável a atuação da equipe técnica, interprofissional, multiprofissional, seja lá o nome que vocês queiram dar, é indispensável a atuação. Nenhum juízo de primeiro grau pode decidir sem a atuação da equipe técnica que garanta o melhor interesse da criança. E nenhum desembargador, no segundo grau, pode desconsiderar os estudos técnicos realizados pela equipe técnica do judiciário de primeiro grau ou pelos peritos judiciais. Não cabe ao segundo grau esse tipo de abuso. Isso é um abuso. Desconsiderar as provas periciais produzidas no processo é abuso e desconhecimento da lei. Lamentavelmente, é desconhecimento da lei e a ninguém é dado o direito de desconhecer a lei. Esse é um das máximas, os princípios gerais de direito. Contudo, acontece. Sou componente da MNA, sou componente do INASEF, sou coordenadora do Grupo de Apoio à Adoção, Pós-Natal da Adoção e Pré-Natal da Adoção. Faço parte da Comissão de Diversidade Sexual e de Gênero da OAB do Rio de Janeiro. Sou secretária adjunta da Comissão de Direito da Criança e do Adolescente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. E se tiver ainda espaço para mais crachás, eu coloco. Tá? Se é para botar do ecumênio, eu coloco também, sem problema nenhum, porque eu acho que, representando criança, a gente pode encher a blusa na frente e atrás, que sobra espaço. Eu tenho esse livro, que foi publicado ano passado, que é Adoção Desconstruindo Mitos, Entre Laços e Entrelaços, da editora Juruá. Eu e minha filha, Maria Gabriela, escrevemos esse livro infantil, A Árvore Genealógica, que fala da inclusão, inclusive, de outras modalidades de família, né, para a gente quebrar paradigmas e quebrar preconceitos, que é importantíssimo que a gente faça isso. Então, a árvore genealógica, ela não é biológica, ela é afetiva. Que o nosso conceito de família esteja relacionado à quantidade de amor e na quantidade de pais ou mães que uma criança tem. Acho que é importante que a gente
coloque isso como mantra na nossa cabeça e que a gente pare de colocar o Estado na nossa cama, porque ele não tem espaço entre nós. Obrigada, gente. Muito obrigado, doutora Silvana. Quando a senhora terminou as fotos, eu reiniciei a gravação. Quem estiver assistindo pelo YouTube vai perceber que teve o corte, porque são fotos de famílias e tudo mais. A gente não pode, claro, mostrar, porque tem as imagens das crianças e tudo mais. Então, vocês vão perceber esse corte aí. Bom, doutora Silvana, tem um monte de comentário aqui, o pessoal adorou, o chat bombou, então vai ser até meio difícil eu passar todas as mensagens, porque você trouxe diferentes visões e ainda entrou num assunto que nós falamos na palestra de mais cedo, que é a questão da população LGBTQIA+, e das inclusões que são necessárias cada vez mais. A gente vê assim, tem alguns avanços, mas tem também os retrocessos, né? Tem os embates que são feitos aí para que se impeçam os avanços. Então, a gente já teve uma conversa na primeira palestra sobre essas questões e agora foi bom que a gente trouxe mais esclarecimentos sobre esse tema. Pessoal que está assistindo, eu preferia que se vocês abrissem o áudio, falassem, ou levantassem a mão, pedissem a palavra, trouxessem as perguntas e os comentários de vocês por áudio e vídeo, porque tem muito comentário no chat e vai ficar assim, exaustivo para o pessoal que está assistindo se eu for lendo os comentários assim, em sequência. Então, se alguém quiser usar a palavra, fique à vontade. A palavra-chave dessa segunda palestra de hoje não tem nem como ser diferente, a palavra-chave vai ser adoção. Nem tem como falar que vai ser outra coisa, não, outra palavra. Acho que o que remete, o que resume tudo hoje é a adoção. Então, enquanto o pessoal ainda não se manifesta, é assim, a gente começa a conversar, doutora Silvana, e de repente o pessoal começa a empolgar no papo e abre o áudio. Tranquilo. Então, para a gente poder iniciar o nosso papo, a Shirley falou que adorou a ação no Rio de Janeiro, tomara que em São Paulo tenha projeto assim. A Chamadar falou que esse projeto é interessante, de entrega sigilosa. A Selma mencionou no Ceará, tem gente do país todo, doutora Silvana, então tem gente do Ceará, São Paulo, Minas, Rio, Mato Grosso do Sul, tem de todos os lugares. E a Selma disse que no Ceará tem um projeto assim, chama Anjos da Adoção. Aí a Dominique falou que conhece o projeto Anjos da Adoção, que precisa ser fortalecido e divulgado. Por enquanto funciona apenas em Fortaleza. No interior do estado do Ceará são poucos os municípios que têm projeto semelhante. A Chamadar falou que também conhece esse projeto Anjos da Adoção. A Dominique colocou que o coletivo de pais e pretendentes à adoção tem participado de várias reuniões divulgando a entrega legal, mas precisa ter uma formação junto aos hospitais, conselhos tutelares, CRAS, CREAS, etc., para acolher essas mulheres. Daqui a pouquinho o Anderson vai entrar no finalzinho, eu já vou até colocar para ele a possibilidade de a gente fazer uma parceria de novo com o Grupo de Apoio à Adoção ou Ecumene para trazer informação nesse sentido aqui em Divinópolis. A Dominique falou que o Legislativo Municipal de Fortaleza aprovou uma lei para divulgar a entrega legal, que apesar de existir há algum tempo, não é divulgada. A Selma falou que concorda, falta uma campanha com mais informação para que as pessoas possam conhecer mais esses projetos. A Chamadar comentando sobre a questão da pandemia ter aumentado demais a orfandade. A gente vê que esse descaso do poder público com a situação da pandemia é um descaso que reflete em todas as áreas, né? Reflete na saúde, na educação, na assistência social, o Brasil voltando aí a ter a questão da fome, voltando aí com força, inclusive, a questão da fome, por causa de um auxílio emergencial que foi medíocre, na minha opinião. Temos aqui a Dominique colocando a roda dos enjeitados não garante às crianças o direito de conhecer a sua origem, o que é garantido pela lei de entrega legal, por ser muito importante para essas crianças. A gente precisa fazer sempre um contraponto, né? Já usando esse comentário dela.
a lei de entrega legal, a lei não é, o artigo, né, que fala da entrega legal, não pode ser confundido jamais com parto anônimo, tá? Porque na entrega legal, a genitora, ao menos ela, né, é identificada, a certidão de nascimento original da criança vai ser feita em nome dela, tá? E vai haver, então, a extinção do poder familiar, não é destituição, é extinção do poder familiar pela entrega, tá? Mas não é digamos assim, uma penalidade, né? É extinção por entrega. Então, todos os dados biológicos da criança estarão resguardados caso ele precise, por questões de saúde, ou caso aos 18 anos deseje conhecer sua origem, né? Eu já sugiro, então, que quem estiver adotando, que não precisa pedir aos 18 anos, não. Tira uma cópia integral do processo, guarda. Se um dia o filho ou a filha resolverem que querem conhecer a realidade, mostrem. Só não mostrem o que for duro demais. Tem questões da nossa história de vida que a gente não precisa saber. Tipo, jogada numa lixeira, ou tem coisas que a gente pode suavizar, gente, sem precisar fazer com que aquele sujeito do nosso amor sofra tanto. A Dominique colocou também que esse limbo jurídico é que maltrata demais a vida das crianças e adolescentes, porque muitos fogem das instituições de acolhimento antes dos 18 anos para viver na rua. Os que não fogem saem das instituições de acolhimento com uma mão na frente e outra atrás, esperando por um milagre. E é porque aqui a Selma comentou também que o processo de adoção é lento, que ela está habilitada desde janeiro, esperando uma criança entre 4 e 8 anos. A Selma precisa entrar na buscativa, ela precisa entrar nos grupos de buscativa, porque a partir de 8 anos já tem crianças na buscativa. Tá? Antes disso, não. Hoje em dia, a idade de corte que nós temos para a buscativa é de 8 anos. Antes disso, as crianças são facilmente colocadas na sua própria comarca, mas ela deve entrar nos grupos de buscativa que realmente tem crianças de 8 anos em diante. Deixa eu ver aqui o que é mais que o pessoal está colocando. Gente, ninguém presente tem dúvida nenhuma? Será que... Tem uma dúvida aqui no final, porque tem muitos comentários, aí eu vou passar para essa dúvida. Pode lendo os comentários, sem problema. Deixa eu ver o que é mais. Eu estou filtrando também, que às vezes o pessoal está só concordando, alguma coisa assim. Aí eu também estou filtrando alguns aqui. Aqui no final tem uma pergunta do Rodrigo. Ele perguntou quais os tipos de adoção existentes no Brasil e parabenizou pela palestra e também pelo carinho com o qual você retrata essas vivências. Então, a pergunta dele é quais os tipos de adoção existentes. Posso responder? Claro, fica à vontade. Tudo bem. Nós temos a adoção monoparental, que é a adoção realizada por uma pessoa solteira, divorciada, separada, tá? Uma pessoa sozinha. Então, ela realiza essa adoção monoparentalmente. Passa pela mesma habilitação e vai ser chamada de conformidade com seu lugar no SNA, o que significa o lugar é conferido a partir da data da sentença. Eu tenho certeza que serei chamado pelo local que eu estou? Não. A criança também tem o direito ao perfil dela. Tem crianças que não aceitam uma mãe só, que não aceitam um pai só, porque elas fizeram no perfil delas que querem um pai ou uma mãe. Como tem muita criança que não quer um pai e uma mãe. Então, eventualmente, você pode passar para o segundo ou terceiro lugar por conta disso, mas dificilmente eu vejo isso acontecer. Tem a adoção homoafetiva, que a gente já falou, sem falar, mas já falou bastante. A adoção transafetiva, que pode ser realizada tanto por pessoas trans, como com relação às crianças e adolescentes trans. A gente tem que pensar que os nossos filhos têm diversidade sexual e de gênero. Então, se você está aberto para acolher a diversidade, é bem importante que isso abra os seus olhos, tá? Nós temos a adoção intrafamiliar,
que é aquela adoção realizada por parente, e que saiu recentemente uma decisão do STJ, se não me engano, ontem, dizendo que os parentes por afinidade também são parentes, e logicamente que são. Eu não entendo porque o Estado de São Paulo negou essa adoção, fazendo o processo chegar até o STJ. Então, a adoção por parente está lá no artigo 50, parágrafo 13, incisos 1, 2 e 3 do Estatuto da Criança e do Adolescente. A adoção unilateral, adoção por cônjuge ou companheiro, o que significa que a mulher tem um filho, o seu atual marido pode adotá-lo sem maiores complicadores, se essa criança não tiver no assento de nascimento dela o nome do pai. Se tiver o nome do pai e for um pai presente, você tem que obter a autorização dele para fazer essa adoção de forma consensual. E se ele for um pai ausente, vai precisar da destituição do poder familiar. Também está no artigo 50, parágrafo 13. A adoção de criança de mais de 3 anos de quem se detém a tutela ou guarda legal. Né? Você já tem a guarda da criança. A criança tem mais de 3 anos. Você pode entrar com o pedido de adoção nos termos do artigo 50, parágrafo 13 do ECA. Deixa eu ver, o que mais? Adoção de criança com deficiência, que a gente chama de adoção especial, adoção de grupos de irmãos, a adoção compartilhada, que eu fiz a demonstração aqui, que é o compartilhamento de um grupo de irmãos entre várias famílias da mesma comarca, adoção interracial, que é a adoção de brancos por negros ou negros por brancos, ou indígenas ou pardos, e a adoção internacional, que é a adoção daquele pessoal que vem do exterior para adotar no Brasil. Existe a adoção de brasileiro lá fora, mas primeiro, que é muito difícil, segundo, que é caríssimo. Uma adoção internacional não sai por menos de $25 mil. Então, e além do mais, a gente tem 30 mil crianças no Brasil. Para que a gente vai buscar criança lá fora, gente? Sinceramente, né? Eu até sou um tanto quanto rigorosa com relação a isso. A gente não precisa ir para o exterior para buscar filho. Nós temos crianças e adolescentes suficientes no Brasil. Acho que eu passei por todas. Aqui eu fiquei com uma dúvida, que eu também estou aprendendo bastante sobre as questões da adoção, que realmente não era um assunto que eu conhecia. Eu queria saber, assim, nesse caso da adoção compartilhada, as famílias elas se comprometem a não sair do município para poder manter as crianças com esse vínculo? Elas se comprometem a manter os laços fraternos. Por exemplo, nesse grupo de 3, uma pessoa já saiu do município, já mora em outro município, mas mantém os laços fraternos. Entendeu? Então, o importante é a manutenção dos laços fraternos. E hoje, a gente vive num mundo virtual, né? É muito mais fácil a manutenção dos laços através de relacionamentos virtuais. O Conrado Paulino, que é um advogado lá do Rio Grande do Sul, ele, inclusive, cunhou o texto e-family, que são as famílias formadas de forma virtual. Né? Namorados que namoram agora 1 ano e meio já namorando virtualmente, né? A minha família lá em Alagoas, eu vejo virtualmente, não vou deixar de ser tia, não vou deixar de ser irmã, né? Não vou deixar de ser prima, é tudo virtual. Aqui nós temos mais uma pergunta da Dominique. Ela falou o seguinte: recentemente, em uma palestra pública, soubemos que o IBDFAN, aqui do Ceará, está em campanha a favor da adoção direta. Queria saber a sua opinião sobre esse assunto. Gente, vamos falar da adoção consensual, intuito persone, personalíssima, direta, pronta, que tem nome até basta, né? Eu sou a favor, totalmente a favor da adoção consensual. Inclusive, tem um texto meu publicado na internet que se chama Adoção Intuito Persone. Podem procurar Silvano Monte Moreira, Adoção Intuito Persone. Tem um texto lá de 2 ou 3 laudas. O que é que eu entendo? Digamos que eu e você sejamos amigos. Amigos mesmo. Eu posso comprovar que tenho fotos com você de 5, 6 anos atrás.
E aí, de repente, você tem um filho que não quer ficar com ele. Aí você liga para mim e diz, Silvana, eu tenho... Minha mulher vai ter um bebê, eu vou... Ou uma namorada, ou uma pessoa que eu dormi uma noite vai ter um bebê. Ela não quer ficar, eu também não quero. Você pode adotar essa criança? Posso sim. Então, nós vamos, os três, à vara da infância, comprovamos a nossa relação de amizade, através de documentos, através de fotos, e mostramos que somos amigos. Eu já fiz adoções de pessoas que comprovaram 10 anos de residência na mesma rua. Outras que comprovaram que estudaram o ensino médio juntas. Outras que já eram comadres. E aí a minha manicure tem sempre o azar de estar aqui quando eu estou falando isso. Manicure está comigo há mais de 20 anos. Ela tem uma filha. A filha dela engravidou. Aí essa filha dela não quer a criança, nem ela como a avó quer. Aí ela chega aqui em casa e diz, Silvana, quer adotar o meu neto? Eu digo, quero. Eu tenho como comprovar que ela vem na minha casa durante 20 anos? Tenho. Tenho como comprovar que ela vai para as minhas festas? Tenho. Então, não se pode forjar essa relação. Se a relação socioafetiva já existir e for comprovada, tranquilo. O que se faz realmente é o seguinte, eu vou falar até da minha terra. Digamos que eu, Silvana, esteja aqui e a minha irmã lá de Maceió diz, Silvana, olha, a empregada do nosso primo soube que a irmã dela, lá no interior, tem uma prima que está grávida. Você quer esse menino? A mulher nunca me viu, sabe nem quem eu sou. Aí eu mando uma passagem para a mulher. Manda ela vir para cá para ela ter um bebê aqui na maternidade Laranjeiras, pertinho da minha casa. Aí a mulher vem, eu boto a mulher no hotel, a mulher não tem dinheiro para nada, está no hotel. Aí tem o bebê, me entrega o bebê, esse bebê vai ser retirado e entregue para o primeiro da fila, gente. Porque foi uma relação forjada. Não é uma relação socioafetiva existente. Fui clara? Você acha que eu respondi? Eu compreendi perfeitamente. Deixa eu ver aqui quem tinha feito a pergunta. Foi a Dominique. Dominique, conta aí pra gente no chat se você entendeu também. O Anderson perguntou o seguinte: a senhora falou sobre a adoção internacional. De brasileiros não precisa buscar criança no exterior, que já tem muita criança no Brasil. Mas aí ele falou, será que a nossa legislação é muito mais burocrática que a de outros países? Pelo que eu entendi, essa é a legislação brasileira para buscar uma criança no exterior é mais burocrática do que nos outros países. Me esclarece se foi isso mesmo, Anderson. Vamos lá. Não é burocrática. A gente pode adotar com segurança em qualquer país que seja signatário da Convenção de Haia. Joga no Google Convenção de Haia, países signatários, adoção internacional. O que é que diz a Convenção de Haia? Que a cada 6 meses é necessário o envio de um relatório para dizer como a criança está se adaptando ao novo país. E várias outras coisas, tá? Porque essa convenção serve tanto para as nossas crianças que vão para o exterior, como para as crianças do exterior que vêm para cá. O que acontece nos países não signatários? Como, por exemplo, se não me engano, Angola não é signatária, Serra Leoa não é signatária, os países da África, Uganda. Quando você vai a um país como esse, você adota como se nacional fosse. Gente, a gente não pode fechar o olho para o tráfico humano. Né? Essa criança, ela pode ter sido roubada de sua mãe. Essa mãe pode ter sido assassinada para essa criança ser vendida. Gente, vamos assistir. Tem vários documentários sobre crianças africanas que são traficadas. O abuso sexual das facções naquelas guerras também é absurdo.
Então, por isso, a segurança de adotar uma criança que venha de um país signatário da Convenção de Haia, como o Brasil é. Quanto você vai gastar adotando uma criança do Zaire? Não tenho nem ideia. Porque é uma adoção que vai ser feita totalmente dentro do país, pela legislação do país, e depois você vai ter que trazer essa decisão para cá, para o reconhecimento pelo STJ e o apostilamento. Tá? Agora, e se a criança for sequestrada, o que é que vai acontecer? Arque com o risco de buscar uma criança num país que não respeita o direito da criança. É simples. Doutora Silvana, a Shirley ergueu a mão. Antes de eu passar a palavra para a Shirley, a Dominique entendeu aquela questão da adoção direta. Ela falou que o medo é exatamente forjar-se a relação de proximidade. Porque ela falou que na realidade do país pode acontecer essas situações de forjar e tudo mais, mas o processo é bem rigoroso, é muito difícil forjar. Assim, eu imagino, pelo menos, que não vão exigir uma foto, né? Vai ser uma quantidade de documentação grande. Testemunhas também, gente. As testemunhas são ouvidas. Shirley, pode ficar à vontade, fala com a gente. Eu vi que alguns países têm agências, né, para adoção. Agências, né, que você vai lá, entra na agência para adotar, se candidata. Seria a mesma coisa aqui no Brasil? Isso tem essa possibilidade? Seria o que a gente tem hoje? Aqui no Brasil, nós temos organismos internacionais. A gente chamava antigamente de agência. Agora é organismo internacional devidamente registrado na ACAF, que é na Autoridade Central em matéria de adoção internacional no Ministério da Justiça. Então, nós temos várias agências. A gente tem a americana Hands in Hands e mais uma que eu não vou lembrar o nome. A gente tem a Chifa Onlus da Itália. Tem a Bradotia da Espanha, tem vários organismos inscritos no Brasil. Adoção, por exemplo, eu tive um caso de adoção dos Estados Unidos para o Brasil, e a Hands in Hands me ajudou, inclusive gratuitamente, porque foi uma atuação gratuita nossa. É um caso muito sério, e as crianças precisavam voltar para o Brasil, e a mãe tinha morrido, então a gente precisava trazer. Inclusive, nos apoiou o consulado americano e o consulado brasileiro, né? Porque era um caso muito sério, né? Até para você imaginar que a pessoa fica tão louca que até e-mail para o Trump eu mandei. E ele recebeu e respondeu. Por incrível que pareça. Não foi ele, lógico, né? Alguém lá respondeu. Eu só sei que as crianças vieram, graças a Deus, e está tudo corrigido com elas, estão na família aqui no Rio de Janeiro. Mas então, a Hands in Hands me ajudou gratuitamente, porque era uma situação onde eu estava atuando gratuitamente, né? Mas para fazer uma adoção, por exemplo, de brasileiro para os Estados Unidos, 25, 30 mil dólares. Tá? Não existe essa questão da isenção de custos. Você tem que pensar ainda mais. O americano vem aqui para o Brasil, fica no mínimo 45 dias, né? Porque tem as audiências, o estágio de convivência. Imagina Rio de Janeiro, um hotel bom para receber um casal de crianças por 30 dias. Alimentação, hotel, tudo. Tudo bem que pode ficar no Airbnb, mas Rio de Janeiro é a cidade mais cara do Brasil, né? Então, é dispendioso, tem que ter disposição. Do mesmo jeito, se vocês quiserem adotar lá, vocês vão passar pelo mesmo procedimento. Despesa de viagem, despesa de hospedagem, de alimentação, até trazer a criança. Se for um país signatário, a criança já vem como brasileira. Se for um país não signatário, a criança vem com a sua cidadania de origem. Complexo. Muito complexo. E voltando para adoção de gado, primeiro, obrigado, Shirley, que participou com a gente. Quem mais quiser participar, levanta a mão que a gente chama. A gente gosta de ouvir vocês e ver a carinha também, enquanto vocês têm câmera aí. A maioria do pessoal entra pelo computador, não tem câmera às vezes, mas quem tiver,
liga a câmera também, que a gente gosta de ver vocês. Voltando para o assunto da adoção direta, tem outro comentário da Jeane. Ela perguntou o seguinte: como fica a criança, né, o emocional da criança, quando ela souber que convive com uma mãe e avós biológicos que não a aceitaram? Pois, como você falou, se elas, a mãe, a avó, demais familiares, fazem parte do círculo de amizade, a criança vai conviver com eles. Gente, é fácil. Não é não aceitaram. Amaram tanto que entregaram. É assim que deve ser abordado o assunto. Eu já atuei, gente, eu já fiz mais de 300, o escritório, né, já fez mais de 300 adoções. Eu já atuei em adoção de irmãos, onde a mãe, a irmã, entregou o filho para outra irmã, né? Quando a criança cresceu, soube que era filho do barrigo da tia, que entregou o bebê para a mamãe, porque a mamãe não podia ter bebê, e a tia amava tanto a mamãe que deu aquele bebê para ela. Então, ele sabe que a mãe biológica dele é a tia dele. E que a mãe de verdade, a verdadeira, a única mãe, é a que adotou ele. Então, gente, a gente tem que aprender a afinar o nosso discurso, né? O nosso discurso é o discurso do amor, do carinho, do acolhimento. A forma de colocar é tudo, né? Como você vai passar aquilo para a criança, o que aconteceu, aquela situação toda. Exatamente. Que aconteceu. Se você passa que foi uma situação negativa, ruim, não sei o que a criança foi rejeitada, a criança vai se sentir rejeitada, mas ela só vai se sentir a partir do momento que você falar, não, você foi rejeitada. Se você aborda de uma outra forma, é diferente o entendimento da criança. E criança entende, né? A gente pensa que criança não compreende as coisas, que é difícil. Não, criança é compreensiva, criança aceita, criança entende. É interessante, é porque a gente pensa do nosso lugar de adulto, né? A gente tem muita dificuldade de entender o outro, compreender. Criança não, criança tudo mais simples para ela nesse ponto. Pessoal, comenta mais aí, manda mais pergunta, mais comentário, levanta a mão e participa com a gente. Estou olhando aqui se tem mais comentário. Enquanto isso, enquanto vocês animam a falar mais com a gente, a palavra-chave de hoje para quem está perguntando é adoção. A lista de presença daqui a pouquinho vai estar aberta. Eu nem sei se eu já abri a lista de presença, eu vou conferir se eu abri. Se eu não abrir, daqui a pouquinho eu vou abrir. E a palavra-chave de hoje é adoção, tá bom? Vocês que estão gostando do conteúdo, se inscreve lá no segue lá o nosso Instagram, porque a gente sempre tem palestra, curso, tudo voltado para orientação social, para a questão de cidadania, porque a gente sabe que a nossa missão é levar conhecimento para a população. E nessa época de pandemia tá mais difícil, porque é online, a gente tem os nossos transtornos, como vocês sabem, ontem e hoje fazendo de casa, porque a internet lá na Escola do Legislativo estava com problema. Hoje parece que me avisaram aqui que voltou, então semana que vem que nós vamos ter a palestra que ficou para trás quarta-feira, que nós não conseguimos fazer. Semana que vem a gente deve fazer de lá tudo certinho. A Selma me informou aqui no chat que a lista de presença já está aberta. Obrigado, Selma. Eu nem lembrava se eu tinha deixado aberta, que eu fecho, abro e acabo esquecendo. E deixa eu ver se tem mais pessoal para comentar aqui conosco. Se não tiver, tem uma pergunta do Rodrigo. O Rodrigo sempre participando conosco. Rodrigo pergunta o seguinte: por sua vasta experiência na questão da adoção, doutora Silvana, existe uma preparação com a criança sobre a adoção por casal homoafetivo? E se existe, qual seria essa preparação? Então, vamos lá. Gente, eu acabei de fazer minha defesa de mestrado hoje, tá? Saí da defesa às 15 horas, tá? Coisa boa! E a minha defesa primeiro, parabéns. Obrigada, eu sou mestra hoje. Então, a minha defesa de mestrado foi justamente sobre filhos de casais homoafetivos, a ótica dos filhos, né? A adoção de casais homoafetivos na ótica dos filhos. E durante o meu mestrado, que foi no Instituto de Psiquiatria da Universidade Federal do Rio de Janeiro, eu recebi uma demanda de um dos abrigos daqui do Rio sobre a colocação de 3 crianças irmãs
numa família de 2 mulheres. E aí a diretora desse abrigo, uma pessoa de cabeça muito boa, ligou para mim e disse: Silvana, como você trabalha muito com diversidade, né, e eu posto foto toda colorida de roupa LGBT, adoro, compro todas, né? Comprei um casaco maravilhoso que eu fiz hoje a minha apresentação, todo de arco-íris. As minhas filhas dizem: mamãe, você é a mulher hétero mais gay que eu conheço. Eu amo isso, adoro, né? Ela me pediu, né, como abordar que as crianças teriam 2 mães. Aí eu disse: olha, nós temos vários livrinhos infantis, né? As crianças tinham até 7 anos. Eu digo: vou procurar para você A Floresta Encantada, da Márcia Lopes, que é um livro que é vendido pelo Quintal da Casa de Ana, aqui do Rio de Janeiro, que é da Bárbara e do Sávio. E vou pedir para mandar para vocês. Aí liguei para lá, pedi o livro, mandamos, né? Até com dedicatória para o abrigo. Depois tinha o livro da Xuxa, um livro que ela lançou agora, que tem um unicórnio. Falei para ela: tem um livro da Xuxa, alguém vai mandar para vocês. Tem o livro Olivia Tem 2 Pais, que também alguém vai mandar para vocês, né? E aí eu pensei, disse: por que não fazer um livro sobre isso? E eu acabei de apresentar, né, no meu mestrado, que tem, além da dissertação, a apresentação de um produto, mais um livro, né? E o livro que eu apresentei aí, livro de criança, A Árvore Genealógica, que é vendido pela editora Metanoia, que foi feito por mim e pela minha filha, nós tratamos de famílias homoafetivas. Porque tem que ser lúdico, tem que ser natural, tem que ser inclusivo. A gente tem que parar de tratar a homoafetividade como exceção. São pessoas que convivem comigo, com você, assim como nós convivemos com elas. Então, falar de uma pessoa trans, como eu falo com tanta liberdade da minha amiga Alexia, ou da minha amiga Bianca, super natural. Super natural. Então, sua mãe é trans, vai falar se ela quiser falar também, né? Porque as pessoas trans não precisam revelar a sua identidade de gênero, né, imediatamente. Mas eu posso dizer para vocês que, por exemplo, Ana Maria e Daisy se sentem muito melhor com uma mãe trans, por serem trans, do que se conviveriam com mulher hétero. Né? É a mesma realidade de vida. Então, gente, eu mostrei, inclusive, na dissertação de hoje, que as pesquisas demonstram, pesquisas da Universidade de Valência e da Associação Brasileira de Pediatria, Associação Americana de Pediatria, que também cuidam dos filhos, os gays como os héteros, que não necessariamente os filhos de gays serão gays, e não necessariamente os filhos de héteros são héteros, né? Que tão bem educam uma lésbica como um gay, assim como educam um hétero também. Então, é inclusão. A gente tem que falar de diversidade e inclusão. Nós somos seres diversos desde antes do Império, desde antes da Bíblia, né? Desde o Código de Manu, de Hammurabi. Então, vamos abrir a cabeça para a diversidade, porque a diversidade está entre nós. Ou nós estamos dentro delas, eu não sei. Acho que as duas coisas, né? Nós estamos permeados pela diversidade. Graças a Deus, né? Que bom, ótimo. Que bom, porque, né, fechar todo mundo muito cinza não tem graça nenhuma. Ia ser muito chato. Nossa, terrível, não quero não. Nem eu. Pessoal, palavra-chave de novo, alguém perguntou agora, a palavra-chave é adoção. A Dominique, ela mandou um outro comentário aqui agora, falou o seguinte: está se iniciando um debate sobre a adoção aberta no Brasil, em que há convivência entre pais biológicos, pais adotivos e adotado. Para que uma adoção direta nesse formato que você falou, que ocorre entre pessoas conhecidas, parece ser tranquila, mas para crianças que estão em instituições de acolhimento, que pais biológicos e adotivos não se conhecem e que muitas vezes as crianças institucionalizadas são vítimas de abuso e violência, você acha que é possível e que faria bem para essa criança? De forma alguma. A adoção aberta e a adoção fechada são tipos jurídicos americanos, estadunidenses, na realidade, como corrige sempre a minha filha.
E essa adoção aberta é para pessoas que se conhecem, tá? Obviamente que não para crianças institucionalizadas. E se alguém defender uma adoção aberta para crianças institucionalizadas, a gente tem que ser contra. As razões de institucionalização são muito sérias e a gente não pode aceitar que isso seja simplificado ou relegado a um segundo plano. Agora, as adoções abertas com pessoas amigas, eu não vejo problema nenhum. Inclusive, apesar de hoje no Brasil não existirem adoções abertas, existem várias adoções abertas. Eu tenho crianças que vão passar, vão no aniversário dos irmãos, que vão no aniversário da genitora, mesmo chamando de tia fulana, entendeu? Então, as adoções abertas, de fato, existem. Não existem ainda no nosso ordenamento jurídico. Eu já gostei da sua filha, porque eu também sempre corrijo o estadunidense. Eu acho que americanos todos somos, então Exato. eles lá são estadunidenses. Exatamente. Então ela chega, mãe, você tem que falar certo, tá bom? Bom, vamos lá. Ó, acho que não tem mais pergunta por enquanto. Pessoal, se vocês tiverem mais perguntas, mandem aí. Se não tiverem, a gente vai passar para o encerramento dessa segunda palestra de hoje. Deixa eu conferir aqui o chat. E se vocês quiserem também entrar com a gente para falar, levanta a mão, liga o áudio. Se você não conseguir acionar a opção de erguer a mão, pode ligar o áudio direto, me interromper, que não tem problema não. Aqui a gente está em família mesmo. Olha, o livro Adoção Desconstruindo Mitos, que é da Juruá, ele traz todas as formas de adoção, tem artigos maravilhosos, tem artigos sobre licença maternidade, tem artigos sobre o nome afetivo, tem artigo da Maria Berenice Dias sobre diversidade sexual e de gênero e filiação, tem artigo do Dr. Fernando Moreira, que é o juiz de Mato Grosso do Sul, que é maravilhoso, é o vice-presidente da comissão de adoção do IBDFAM. Então, é um livro interessante, a leitura não é chata, não é pesada, não é jurídica, tá? Então, dá para... Não que tudo que é jurídico é chato, tá? Mas a linguagem é bem leve para que todos possam entender da forma mais tranquila possível o que está escrito. Eu coloquei o nome do livro aí no chat para o pessoal poder anotar, né? Para o pessoal não se perder aí. Eu acho que não temos mais perguntas por hoje, então eu vou passando aqui para o nosso encerramento. O Anderson vai entrar às 17 horas também agora para poder dar as palavras dele pelo grupo de apoio à adoção. Então, eu já vou trazendo aqui as nossas palavras da Escola do Legislativo. Para mim, sempre é de muito aprendizado, são temas que eu estou engatinhando aí para poder compreender. O primeiro trabalho que nós fizemos sobre adoção foi esse ano, com o grupo de apoio Ecumene. O Anderson trouxe para a gente, nós abraçamos a parceria. Então, para mim tem sido de grande aprendizado e eu espero aprender mais. Como eu falei, eu vou trazer isso para o Anderson, na hora que ele entrar aqui eu já vou comentar para a gente fazer esse trabalho sobre a entrega legal aqui em Divinópolis. E a gente vê o quanto as pessoas são interessadas em aprender, em conhecer mais, e o quanto as pessoas são interessadas em ensinar também. Sem burocracia, sabe? Ensinar sem burocracia em volta. Acho que esse que é o nosso pulo do gato da educação no Brasil e de fazer uma educação cada vez mais forte. A gente tentar ensinar sem muita, né? Sem muito... Eu falo que a educação tem que ser descomplicada, tem que ser simples, tem que ser acessível. Então, a Escola do Legislativo está aqui tentando fazer esse trabalho, buscando parceria aí de pessoas voluntárias, e a gente sempre consegue, graças aos nossos parceiros também, pessoas que vão contribuir conosco. Já que nós não temos condições de pagar e tudo mais, a gente busca gente que quer contribuir, e tem muita gente assim. Então, eu já te agradeço, doutora Silvana, pela contribuição conosco, por abrir um espacinho no seu dia. Essa semana a gente está com o pessoal que está em dias assim, intensos. Na segunda-feira, o nosso palestrante, o doutor Felipe, ele estava prestes a ter o nascimento da filhinha dele. Já teve a Sofia. A Sofia nasceu linda e maravilhosa.
coisa boa! E ele estava aqui dando palestra para a gente, por isso que eu falo das pessoas serem abertas a compartilhar conhecimento, porque se fosse um outro caso, a senhora, o doutor Felipe, podia falar assim, não, nascimento da minha filha, apresentação do meu mestrado, defesa do meu mestrado, não, hoje eu não posso não. Mas a gente vê o interesse em compartilhar nessas questões, sabe? De estar num dia que já é um dia cheio de emoções, um dia mais complicado, e abrir o coração para nos receber. Acho que o nome do grupo de apoio à adoção Oicomene, que é Casa de Todos, diz muito para a gente nesse sentido, de ser, né, essa união de todo mundo. E eu falo com o pessoal sempre que a gente é uma família aqui também. Então, a gente não se conhece, todo mundo num canto do país, mas somos uma família aqui em busca de conhecimento e de aprendizado. E passo a palavra, então, para a senhora fazer as suas considerações finais, deixar os últimos recados para o pessoal. Tá ótimo. Olha, gente, hoje realmente foi um dia cheio de emoção, né? Eu terminei a minha defesa chorando, minha irmã estava lá em Maceió com Covid e assistiu, né? Então foi uma coisa muito importante. A minha sócia assistiu, as minhas grandes amigas assistiram, a minha professora orientadora maravilhosa, a doutora Maria Tavares, ex-diretora do Instituto de Psiquiatria lá da UFRJ. Então, um dia de muita emoção. Mas falar em Minas Gerais, para mim, sempre é muito importante. Tá? Justamente porque a gente precisa que tudo o que vocês lutam seja passado para o Judiciário Mineiro. Aqui, infelizmente, a gente encontra ainda algum retrocesso nos órgãos que julgam. Uma outra questão que eu acho que é importante, que a gente pode falar oportunamente, é falar do abrigo de portas abertas com o Legislativo. Para tentar, inclusive, uma legislação para que os abrigos não sejam fechados. Porque tudo que é fechado lembra o proibido. E dentro do proibido tudo pode acontecer. O que é aberto é inclusivo. Então a gente precisa mostrar o quanto é importante para o desenvolvimento da cidadania de meninos e meninas que estão alijados do direito à convivência familiar, essa convivência comunitária. Então, eu aqui já me coloco à disposição para tratar do abrigo de portas abertas e agradeço muito a atenção de vocês, né, numa sexta-feira à tarde, de estar aqui me escutando falar de legislação, de alteração de legislativas, mas foi um prazer enorme estar aqui em Divinópolis, mais uma vez, um lugar que eu comprei um monte de roupa. Última vez que eu fui aí, eu comprei muita roupa, eu levei a minha filha adolescente, ela queria comprar tudo. Então, lembro que fui muito bem tratada em Divinópolis e agradeço bastante por essa oportunidade. Ah, que coisa boa que a gente causou boa impressão aqui em Divinópolis. Fico muito feliz por isso. Realmente aqui é a cidade da confecção, então a roupa barata. Então, assim, eu fico muito feliz mesmo. E eu espero que a gente consiga avançar, sabe? Divinópolis é uma cidade que é uma cidade com porte grande, 240 mil habitantes, mas que ainda tem uma cabecinha pequena, fechada. Então, acho que o nosso papel lá na Escola do Legislativo é tentar trazer esses assuntos para poder multiplicar e abrir um pouco a cabeça das pessoas, tentar informar a população. E eu vou ver se o Anderson aqui está entrando. Anderson, se você tiver conseguido entrar, me avisa. Não sei se você está na sala. Patrícia, me ajuda a ver se o Anderson está na sala, porque ele disse que queria falar agora no finalzinho. O Anderson empolgadíssimo, né? Muito. A animação dele já me contagia. Às vezes eu entro assim mais tranquilo, ele já entra empolgado. Patrícia me falou que ele não entrou ainda. Uhum. Deixa eu ver se eu consigo chamar ele aqui, para ele poder fazer a participação dele. Ele está A gente teve essas questões dele ter sido chamado para um trabalho novo essa semana. Trabalho a gente não pode recusar de forma nenhuma. Ainda mais na situação que está esses dias de desemprego. Uhum. Lógico, não, nem se preocupe com isso, gente, pelo amor de Deus. Eu sou de casa, pode ficar tranquilo. E eu acho que ele agora não vai conseguir entrar, mas então eu faço os agradecimentos em nome do Grupo de Apoio à Adoção também.
Agradeço a todo mundo que esteve aqui conosco numa sexta-feira à tarde. Agora à noite vai todo mundo sextar, mas todo mundo aprendeu bastante. Já vai ter conversa aí para conversar na sexta-feira à noite, assunto para sexta-feira à noite. E na semana que vem, na quinta-feira, nós teremos a palestra remanescente, que é a palestra que ficou dessa última quarta-feira, agora que nós tivemos problema na internet. Então, o curso não acabou ainda. Tem fórum para vocês participarem, tem aula no YouTube para rever, muita coisa legal. E na semana que vem nós teremos a continuação, o último dia, na quinta-feira, o último dia de palestra. A palavra-chave é adoção. E eu gostaria mais uma vez de agradecer a doutora Silvana por ter compartilhado esse tempinho conosco. E vamos, acho que o Anderson conseguiu entrar na sala. Vamos ver se ele vai. Ah lá, apareceu o Anderson. Alô? Estão me ouvindo? Estou te ouvindo. Eu já estava encerrando aqui, mas você tem todo o tempo do mundo, Anderson. Porque meu volume está baixo aqui para mim, para ouvir vocês, mas vocês estão me ouvindo bem, não estão? Sim, estamos te ouvindo bem. Então, pessoal, estamos chegando ao fim, entre aspas, eu vou dizer por quê, dessa jornada, dessa breve jornada sobre o ECA, de atualização desse curso maravilhoso, que com muitas dificuldades, apesar das dificuldades superadas, nós conseguimos realizar, trazendo pessoas maravilhosas, pessoas profissionais renomados, credenciados, reconhecidos na sua área de atuação, e na pessoa dos quais eu agradeço a doutora Silvana, na pessoa dela, eu agradeço todos os que estiveram conosco e agradecer imensamente, espero que tenham gostado. Doutora Silvana, muito obrigado, né, por estar aqui conosco mais uma vez, né, e eu gostaria muito de poder retribuir isso, né, em precisando, não se negue de pedir, né, quando precisar da gente, no que for preciso. Nós temos aqui um parceiro, que é a Escola do Legislativo, que alcança o Brasil inteiro com esse trabalho de parceria que tem nos feito, sabe, doutora Silvana? Eu falo seguramente, o Samuel está aqui, vou falar na frente dele, mas se a senhora precisar, né, para o IBDFAM, qualquer necessidade, às vezes um curso que a senhora quer dar, que às vezes tem a dificuldade, e precisa certificar as pessoas, né, com fé pública, o certificado da Escola do Legislativo, né, por ser uma instituição pública, tem fé pública. Então, se a senhora quiser validar os seus cursos, quiser validar qualquer coisa, e quiser uma parceria como essa que a gente tem aqui, eu tenho certeza que a Escola do Legislativo de Divinópolis está aberta para a senhora também, por todo o Brasil, tá certo? Não é, Samuel? Com certeza, está sempre aberto. E queria agradecer a todos, a presença de todos. Nos desculpem mais uma vez as dificuldades encontradas ao longo dessa nossa caminhada, mas toda dificuldade, toda pedra no caminho, né, é colocado, é interposto para ser superado. Então, muito obrigada, e a gente vai aprendendo com os nossos erros, com as nossas dificuldades, com aquilo que dependeu única e exclusivamente da gente, a gente pede desculpa, com aquilo que não dependia da gente diretamente, eu gostaria de contar com a contribuição de vocês. E a Casa de Todos, o Grupo de Apoio à Adoção Oicumene, está aberta a todos, não importa a distância, nós estreitamos essas distâncias, né, ô Samuel? Então, a gente está bem à disposição. Acompanhe as nossas redes sociais, as redes sociais da Escola do Legislativo, as redes sociais dos nossos convidados. Tem muita novidade. Vamos aproveitar esta maravilhosa situação, né? Se a gente pode tirar alguma coisa dessa pandemia, justamente boa, né? Justamente essa possibilidade que a gente tem de aprender, de conhecer, de se atualizar. E eu garanto para vocês, vocês não verão um curso de atualização com a carga horária que nós tivemos, com o compromisso de certificação que nós temos com vocês e vamos cumprir, gratuito, com a envergadura, com a qualidade de conteúdo e também esse conteúdo trazido, né, pelos nossos palestrantes, gratuitamente. É claro que existem instituições que fazem isso,
mas eu estou falando em termos de atualização do ECA, com a nossa envergadura, com a nossa qualidade, tá bom? Apesar das nossas dificuldades. Então, muito obrigado, né? E aí a gente vai só deixar um recadinho. Segundo o compromisso que nós assumimos com vocês, todos participantes, cursistas, não saiam do grupo, por favor, é um pedido que eu vos faço, até quinta-feira que vem, porque aquele compromisso que ficou aberto, que foi por causa da situação envolvendo o doutor Cazé, nosso promotor de justiça, ele me explicou o que aconteceu realmente, é uma coisa muito grave, que ele teve de se ausentar, e que ele, como promotor da infância e da juventude aqui de Divinópolis, né, ele teve que dar uma atenção, né, prioritária, e criança e adolescente é prioridade absoluta, tá, gente? Tem a ver com a promotoria dele, uma situação muito delicada, que infelizmente a gente não pode partilhar, né? Mas ele conversou comigo, né, com esse canal aberto. Então, ele não pôde estar. Já entrei em contato com ele, fiz uma proposta para ele, dele gravar um vídeo, né, com o conteúdo dele, que a gente vai postar no nosso grupo e também no nosso YouTube, mas isso não vai me isentar de falar sobre indisciplina e ato infracional. Qual é a relação entre os dois, a diferença, e a gente vai buscar um pouco da palestra dele, desse vídeo, porque o que ele vai falar sobre a lei do Sistema Nacional Socioeducativo, o SINASE, vai servir também para a gente fazer essa distinção, essa relação entre indisciplina e ato infracional, ok? E na quinta-feira que vem, qual foi o compromisso, Samuel? Que horas? 3h30, né? Na quinta-feira que vem, 15h30, nós estamos de volta nesse mesmo link de sala virtual. Esse link vai ficar mantido até quinta-feira, então todo mundo está intimado a participar na quinta-feira. Isso. E sou eu o palestrante, tá, gente? Eu quero ver todo mundo lá. Eu quero que a minha palestra seja gravada, porque a gente não fez porque corria o risco de não ficar gravada. Então, eu quero ver todo mundo lá até quinta-feira. Um abençoado final de semana para vocês. Estamos encerrando o mês de julho, amanhã já é dia 31. Que novos ares, novos ciclos, renovação, que os ventos de agosto não seja do cachorro louco, mas seja aquele que vai trazer, né, coisas auspiciosas para todos nós. Um abraço a todos e muito obrigada. Tchau, tchau. Obrigada, Anderson. Tchau. Obrigada, Samuel. Beijo grande para vocês. Eu que agradeço. Bom descanso a todo mundo que está aí nos assistindo. Patrícia, coloca para mim, por favor, no chat a lista de presença de novo. A palavra-chave é adoção. Na semana que vem a gente volta. Tchau, tchau. Tchau, gente.